A Terra do Tigre. O Reino do Deserto. Este é o grande deserto indiano, o deserto de Thar, e faz frio esta manhã. Mas em poucos meses o sol queimará o solo e as temperaturas chegarão a mais de 50 graus centígrados. Esta imensa extensão de terra corta os estados indianos do Rajastão e de Gujarat e o leste do Paquistão. Pode não chover por anos, mas estas dunas de areia e esta vegetação rasteira e seca servem de habitat para uma exuberante variedade de vida selvagem. Milhares de grows pequenos. Mas o que estão fazendo aqui? A resposta está atrás das dunas, na pequena vila de Kishan. Este pode ser um deserto, mas é um deserto no qual as vidas dos animais e das pessoas estão intimamente ligadas. Estes ambientes inóspitos forjam alianças estranhas. É isto que as aves estavam esperando. Durante o inverno, as pessoas de Kishan oferecem grãos para os grows, enormes quantidades todos os dias. Esse relacionamento extraordinário teve início há séculos. No começo, é provável que havia poucos grows pequenos sendo alimentados pela vila. Hoje, milhares são acolhidos e nutridos, mas de onde eles vêm? Estes viajaram desde seus centros de reprodução na Ásia Central, milhares de quilômetros por sobre as areias desabitadas do deserto, do Rajastão até a pequena vila de Kishan.
Em todas as vilas e olhos d'água ao longo do deserto, os bandos de Grows são bem-vindos. Eles são símbolos de boa sorte e fortuna. Todos os anos, durante 6 meses, homens e aves compartilham suas vidas. Neste deserto, você nunca sabe o que vai encontrar. Existem mais pessoas aqui do que em qualquer outro deserto, uma densidade 100 vezes maior do que a do Saara. E onde há pessoas, sempre há animais. Esta é a famosa feira de Pushkar. Ela acontece há séculos. Estas pessoas talvez tenham caminhado por semanas para estarem aqui. É um grande evento social, mas basicamente eles estão aqui para comprar e vender camelos. Equipes de tratadores movimentam-se pela feira. Todos os animais são tosquiados e escovados e ostentam os últimos modelos de bridas para garantir-lhes sua melhor aparência. Este sempre foi um deserto muito povoado. Mas hoje, as populações humanas têm crescido dramaticamente e estão fazendo demandas novas e insustentáveis sobre seus frágeis recursos. Com tanto crescimento, haverá espaço para a vida selvagem? Espécies que já foram abundantes hoje são encontradas apenas nas pastagens secas das periferias do deserto. Estes são antílopes indianos, o mais elegante dos antílopes da Índia. É um animal sagrado e a simples visão de um deles já é considerada bom presságio. As crônicas dos grão-mongóis referem-se a manadas de dezenas de milhares. Imperadores e marajás os caçavam com chitás treinados. Hoje, seus números são apenas uma sombra do que já foram um dia. Apenas os machos adultos são pretos. Sua pele se torna mais escura na época do acasalamento. Cada macho estabelece um pequeno território de apenas alguns metros quadrados. Ele não vai atrás das fêmeas, simplesmente espera que elas venham até ele e as atrai de uma maneira incomum. Ele produz uma grande pilha de estrume. Este exótico coquetel de odores prova ser um afrodisíaco irresistível. Enquanto espera, pequenas aves como as calandras são atraídas para o estrume em busca de insetos. Elas, por sua vez, são um imã para caçadores como este tartaranhão. Chacais não parecem preocupar os antílopes.
Os machos mantêm-se firmes em seus territórios. Estão pensando em outras coisas. Mas o aparecimento de um outro caçador provoca uma reação bem diferente. O lobo. Esta é uma ameaça real. Todas as expectativas de sexo são abandonadas e os antílopes fogem. Assim que o perigo desaparece, os antílopes retornam. No caminho de volta, eles invadem os territórios uns dos outros. Surgem disputas nas fronteiras. Algumas não vão além de poses e ostentações, mas se existirem fêmeas por perto, podem se tornar verdadeiras batalhas. Com essas armas potencialmente letais, essas pelejas e combates seguem regras bem definidas. Ferimentos graves são raros. Mas sabe-se que os chifres podem se enlaçar fatalmente. Os antílopes mantêm-se presos, mesmo na morte. Hoje, os Bixinui são os verdadeiros guardiões do deserto. São estritamente vegetarianos. Sua cultura proíbe a matança de qualquer ser vivo. Todos os tipos de animais são bem-vindos em seus campos e eles se esforçam incrivelmente para impedir que qualquer mal lhes aconteça. Estou num acampamento de deserto dos Bixinui. Há poucas semanas, um jovem deste acampamento perdeu a vida enfrentando caçadores armados. Levou um tiro e então morreu. Mas a vida de uma chincara foi salva. Longe das vilas, o deserto parece vazio. Mas quando a noite cai, é uma outra história. राजपूत में मान गिनती के लोग हैं मतलब आदमी एक गांव के पूरे गांव के अंदर मान 4-5 बाकी कई राजपूत इस टाइम पे हिल के नजदीक नहीं जाते हम तो इसके लिए जान दे सकते हैं। À medida que a areia libera o calor do dia, parece que a sua superfície ferve. Besouros que passaram o dia escondidos do sol escaldante saem ao frescor da noite do deserto. Existem caçadores também, como esta víbora. Mas estes besouros encouraçados não precisam temê-la. Ela está à procura de vítimas mais quentes e macias.
como os gerbilos. É isto que os besouros procuram. Com tantas pessoas e animais movendo-se pelo deserto, há estrume suficiente para alimentar um exército de besouros. Parte do estrume eles comem e parte usam para pôr ovos. Rolar estrume é trabalho duro e um descanso é sempre bem-vindo. Durante a noite, é preciso prestar atenção aonde se pisa. As dunas estão repletas de escorpiões. Ao amanhecer, as criaturas da noite desaparecem na areia. No meio do deserto, a cidade de Jodhpur, dominada pelo impressionante forte de Mehrangarh. Um dia ele abrigou os exércitos do Marajá. Hoje possui outros residentes. O exército patrulha as trincheiras. De sua perspectiva privilegiada, os abutres observam uma cidade que fervilha de vida. Os abutres recebem bem mais do que espaço para viver das pessoas de Jodhpur. As ruas das cidades estão cheias de animais domesticados, cavalos e camelos, elefantes e bois. O gado é sagrado. Poucos comeriam a carne de uma vaca ou de qualquer outro animal. Então, o que acontece quando eles morrem?
Todos os dias, os animais mortos são levados para as periferias da cidade. À medida que o sol aquece os telhados, os abutres se lançam nas lufadas de ar quente que sobem. Poucas pessoas tocariam um animal morto. Remover os corpos é trabalho para um pequeno grupo de pessoas, os chamars, com uma pequena ajuda dos abutres. O couro será vendido por algumas poucas rúpias, ou talvez o homem o utilize como pele de tambor. Os chamars também são percussionistas ritualísticos. Em todo caso, ao retirar o couro da vaca, ele literalmente abre uma oportunidade para os abutres. Quando o homem parte, eles despencam dos céus. Sem as pessoas e seus animais domésticos, o deserto jamais seria capaz de alimentar esta quantidade de abutres. E as pessoas se beneficiam também. Os abutres são o serviço de limpeza da nação. Sem eles, nossas vidas seriam infernais. Em menos de 20 minutos, a carcaça está reduzida a ossos. Pesados de tanto comer, eles não podem demorar muito para voltar ao forte. Quando o sol se põe, as correntes de ar quente se dissipam e eles poderiam ficar presos ao solo. Por todo o deserto, chacais celebram o retorno da noite. E longe, outra criatura surge. O lince caracal. Ele espera até que o último raio de luz tenha se extinguido para aventurar-se fora de seu covil. Este felino arisco e belo foi muito comum um dia, mas hoje raramente é visto. É um caçador noturno, mas não perde a oportunidade de se alimentar de carniça.
Os Grows logo estarão migrando para o norte, deixando os olhos d'água cada vez mais baixos para outros. Não chove há meses. Todos são atraídos para os últimos poços remanescentes. Pernalongas, abibes, patos reais e os abutres. Até mesmo a resistente Chinkara aproveita esta última oportunidade de beber. Elas se misturam com os antílopes. Animais domésticos, como o búfalo, põem-se lado a lado com os selvagens. Estes são os Nilgó, o maior dos antílopes indianos. Os homens do deserto não os matam, muito embora eles possam devastar suas plantações. Todos compartilham destes olhos d'água. Tanto para os animais domésticos quanto para os selvagens, é água de beber. E é água de beber para as pessoas também. E o único lugar para lavar roupas, potes e panelas e tomar banho. A maioria dos peixes morreria sufocada nesta lagoa, mas estes peixes adquiriram a capacidade de respirar o ar quando a água perde o seu oxigênio. Como frequentemente ocorre neste deserto, o homem provê mais um bônus inesperado para a vida selvagem. Tartarugas de casco mole de repente aparecem para ajudar a lavar louça. Esta improvável criatura é sagrada. O deus hindu Vishnu certa vez tomou a forma de uma tartaruga. À medida que o poço seca, os sapos se tornam cada vez mais concentrados, a princípio presas fáceis para as garças. Mas os sapos têm um truque espetacular. Correm para o centro da lagoa, onde a água é funda demais para as garças alcançá-los. Então, para rebater a engenhosidade dos sapos, as garças tentam outra estratégia. Mas não desistem. Enquanto sobrevoam a superfície, as garças roçam seus pés na água. Talvez isso assuste os sapos para o raso.
Esta ave se aproveita dos peixes na lagoa que seca. Ela cavou um ninho na ribanceira. Logo, tanto a água quanto os peixes não existirão mais. Mas, por enquanto, a pesca é fácil. Em 2 semanas, os filhotes deixarão o ninho. Na calada da noite, outros caçadores emboscam a lagoa. Os filhotes do guarda-rios de colete estão bastante protegidos em sua toca, mas nem tudo está bem. O sol inclemente retirou toda a umidade da areia. O filhote ficou preso, mas seu pesadelo está apenas começando. Um ratel fazendo sua ronda foi atraído pelo esforço dos filhotes. Um filhote de guarda-rios de colete cairia bem se ele conseguir desprendê-lo. O filhote está fora de alcance, mas o ratel ainda não desistiu. Extraordinário. Isto é realmente incrível. Poucos animais usam ferramentas desta forma calculada, mas o tronco não é alto o suficiente para que o ratel alcance o pássaro. Talvez um outro tronco funcione melhor. O poço está quase seco. A maioria dos peixes morrerá, mas este não. Estas percas podem sobreviver fora da água por mais de 24 horas. Além de guelras, elas possuem órgãos respiratórios que se assemelham a pulmões.
Elas se arrastam pela lama com a ajuda de ferrões localizados na parte posterior da cartilagem de suas guelras. Muitas morrerão. Se ainda estiverem a céu aberto quando o dia raiar, serão presas fáceis para os predadores, mas algumas encontrarão uma morada mais permanente. Poucas lagoas sobrevivem ao calor escaldante do verão. Esta laguna se transformou num campo de cricket. Embora a maior parte do deserto esteja cheia de pessoas, existe um lugar onde supomos que nada sobreviveria: os baixios de sal torrados pelo sol de Rand-Kuti. Mas, por mais incrível que pareça, este é o último refúgio do asno selvagem indiano, com certeza um dos animais mais resistentes do planeta. Não chove há vários meses. Não existe nenhuma gota de água por aqui. No entanto, o asno selvagem sobrevive da escassa umidade que retira das folhas desta vegetação suculenta. Mesmo para os asnos, é um período difícil. O calor suga a energia de seus corpos. A manada espera. Espera por alívio. Nas periferias do deserto, as pessoas também esperam. Agora a concentração de nuvens lhes diz que sua longa espera terminou. As monções chegaram. Quando chove no deserto, chove de verdade. É isto que os asnos esperavam. Seu mundo foi transformado. Mas a água e o verde não durarão muito. Eles precisam concentrar todo o seu ciclo reprodutivo em algumas poucas semanas. As fêmeas dão à luz potros concebidos quase um ano atrás. E quase imediatamente estão prontas para acasalarem novamente. Garanhões brigam por domínio. Não há tempo para ritual ou poses. O assunto tem que ser resolvido logo e o resultado deve ser inapelável.
As brigas entre os garanhões podem ser sangrentas, mas para os vitoriosos, conquistar as fêmeas pode ser igualmente doloroso. O garanhão precisou se esforçar, mas enfim a fêmea permite que ele a cubra. Em 11 meses, nascerá um novo potro para se aproveitar da transitória abundância das monções. Todo potro é precioso. Menos de 2.000 asnos selvagens remanescem. E até mesmo este lugar sofre pressões. A indústria não deixou os asnos em paz. 30% do nosso sal vem de Randikuti. Mas o deserto tem uma surpresa final para oferecer. Ele viceja, cor-de-rosa, com flamingos. Milhares de flamingos reúnem-se em Randikuti todos os anos. Há poucas semanas, esta era uma extensão árida de lama ressecada. Agora se assemelha a um mar de pouca profundidade. E é realmente um mar, pois a água não é doce, e sim salgada. O oceano parece ter invadido a terra. A fúria das monções indianas lançou água do mar sobre uma vasta área. Elas cobriram milhares de quilômetros quadrados de deserto, mas é um mar temporário, que sobreviverá por apenas 2 meses. Enquanto as águas perdurarem, os flamingos se deliciarão num rico banquete de frutos do mar. Em alguns anos, longe e além das águas salobras, eles constroem seus ninhos nas áreas mais recônditas de Randikuti. Neste populoso reino deserto, apenas os flamingos encontraram um lugar além do alcance dos homens. تدري